Eclesiastes capítulo 4, versículo 9. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Amém? Senhor, nós estamos receptivos à sua palavra. A sua igreja está receptiva, esperando a tua palavra. Eu estou à sua disposição para ministrar, para compartilhar. Por isso eu te peço algumas coisas. Primeiro, que o Espírito de sabedoria, o teu Espírito, o Espírito Santo, use a minha vida nessa noite. Segundo, que o teu Espírito possa convencer os nossos corações da sua verdade, da tua justiça, do teu juízo, daquilo que o Senhor tem para nós. Que a semente, ao ser lançada, possa cair em um terreno fértil. E terceiro, que o teu Espírito nos ajude a tomar a decisão certa depois dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu estava, antes de vir hoje para o culto, eu estava procurando ali no meu drive uma mensagem para trazer para vocês, algo que tem a ver com tudo aquilo que nós estamos vivendo. E ali, fuçando ali no meu drive ali, eu vi algumas fotos. Tinha uma pasta lá de fotos da minha época da faculdade, e eu comecei a olhar essas fotos. Como eu era magrinho, bonitinho, gente, já fui bonito. E eu fiquei olhando lá essas fotos, e daqui a pouco, Márcio, não ria não. E daqui a pouco eu achei uma outra pasta, e essa pasta era a pasta da família. E eu entrei nessa pasta e comecei a olhar, e era exatamente o momento em que a pastora estava grávida do Tiaguinho, e tinha fotos ali de quando nós tínhamos uma célula lá em Maringá, quando a gente ainda era da outra igreja. E eu fiquei olhando e refletindo sobre tudo aquilo, e me veio alguns pensamentos, né? Quando eu olhei aquela foto da faculdade, eu me perguntei assim, como será que está essa galera? Como será que está esse pessoal, esses amigos? Que fim que deu, que fim levou, aonde eles estão, o que eles estão fazendo? Eu sei de alguns, mas não sei de todos. Eu sei que poucos viraram pastor. Se eu não estiver errado, da minha sala, daquela turma, apenas eu e mais um outro que as pessoas olhavam e diziam, não é possível que esses caras vão ser pastor. Então, é incrível como Deus trabalha, Márcio. Deus pega os que não são para confundir os que são. E eu sei que tem pessoas ali que a gente olhava assim e falava, que inspiradora a vida dessa pessoa. E hoje eu sei como essa pessoa está, e infelizmente são pessoas que se perderam no caminho das drogas. Puxa vida! Pessoas que tinham tanto potencial, pessoas que tinham uma família linda, muito bem casada, com filhas, e tudo assim encaminhado, e de repente você recebe essa notícia de que, olha, sabe fulana? Então, se perdeu. Enfim, então a gente faz essas perguntas, né? Eu não sei se vocês têm aqueles amigos, né, da época que estudaram juntos ou trabalharam juntos em algum lugar, e depois vocês não viram mais, e vocês perguntam que fim levou, né? E depois que eu saí dessa pasta da faculdade, que eu estava ali olhando os meus amigos, né?
antigos amigos, alguns ainda permanecem amigos, mas a maioria se tornaram antigos amigos, eu entrei na pasta da família. E foi incrível como o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração sobre construção, aquilo que você construiu ao longo do tempo. E ali, olhando para as fotos e vendo, a primeira coisa que eu vi foi que o meu rostinho estava fino, e eu falei, meu Deus, que saudades. Então eu comecei a passar as fotos, eu comecei a olhar os ambientes, as fases que nós vivemos, as casas que nós moramos, os momentos que nós vivemos e aonde nós chegamos. E depois Deus me trouxe para o momento presente, aonde nós chegamos. E eu tive uma única conclusão, que é o que eu quero, que é o cerne da mensagem de hoje. Aonde eu estou, o lugar aonde estou, que é o início para uma grande jornada, nós ainda estamos só no começo, mas a conclusão óbvia é que cheguei aonde eu cheguei porque eu tinha alguém muito importante e muito especial do meu lado, que é a minha esposa. E olhando aquelas fotos ali, eu fui pensando naquilo que Deus, nas coisas que Deus me livrou, como Deus me protegeu, me revelou e mostrou a sua proteção sobre a minha vida, os cuidados, as vezes que nós estávamos sozinhos, as vezes que nós estávamos acompanhados, as pessoas que entraram, as pessoas que saíram, as situações, os meses que nós ganhamos muito dinheiro e os meses que nós não ganhamos nada. As lutas que enfrentamos sozinhos, as alegrias. E eu tenho lá fotos assim, de um momento muito especial, só eu e a pastora ali, vivendo em luas de mel. Até hoje a gente vive em luas de mel, mas eu lembro ali de uma foto que ela fez uma pizza. Ela fez uma pizza. E ali naquela foto nós estávamos brincando e sorrindo, só eu e ela, e tinha uma Coca-Cola atrás, e nós fomos tirar uma foto e eu fiz questão de esconder que nós estávamos tomando a Coca-Cola. Era um momento muito especial. Eu lembro de um momento das nossas vidas que a pastora, ela comprou um cachorro. Eu dei o nome para o cachorro porque eu ia para a faculdade, a pastora ficava sozinha em casa, precisava de companhia. Então, ela comprou um cachorro, o cachorro se chamava Teófilo, mais conhecido como Theo. E o Theo era a companhia da casa, era um Golden Retriever, e eu lembro que quando eu chegava da faculdade, ele era todo desgonçado, ele saía correndo e não conseguia frear. E ele rastejava, e às vezes ele batia no blindex, porque era um vidro, ele me via do outro lado, saía correndo e pá, com a cara no blindex. Pensa num cachorro atrapalhado. E eu lembro, irmã Lúcia, da primeira vez que nós enfrentamos um luto na família, que foi quando o Theo morreu. Acabou a pastora. Acabou a mulher, irmã Lúcia. Amados, para você ter uma ideia, o Theo ele tem um book de fotos. Eu não tenho um book de fotos. Meus filhos não têm um book de fotos. O cachorro tem um book de fotos, que ela mandou fazer para ele. E quando esse cachorro morreu, nós passamos pelo primeiro luto na nossa casa. E eu estou contando essas histórias porque até nesse dia, a minha presença ali para a pastora foi muito importante. Existem vários dias que a presença dela foi muito importante para mim. E quando nós caminhamos juntos, nós vamos encontrar esses momentos em que eu te ajudo e que você me ajuda. É assim a vida. Por isso ali, meditando ali, eu falei, cara, que incrível isso. Eu estou com tanta expectativa do que Deus vai fazer, mas isso não vai ser possível, não seria possível se a Amanda, a minha mulher, a minha esposa não estivesse do meu lado. Tanta coisa que a gente passou e a fase que a gente está vivendo, e como é importante
você ter alguém para compartilhar, você ter alguém para caminhar, você ter alguém para viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E por isso eu quero conversar um pouco com vocês sobre isso, sobre a importância do outro nas nossas vidas. Jesus escolheu ser amado no outro. A palavra diz, se você diz que ama a Deus e não perdoa o seu irmão, não ama o seu irmão, então você não ama a Deus. A maneira como nós nos relacionamos com a pessoa que está próxima a nós, com o próximo, diz muito sobre o nosso amor para com Deus. Sobre se de fato amamos a Deus. Eu já ouvi histórias, tristes testemunhos de cristãos que simplesmente ignoraram o caído, o mendigo, aquele que precisava de alimento. Essa pessoa não ama a Deus. Se você não consegue enxergar que o próximo é o alvo no qual Deus escolheu ser amado, então você primeiro não entendeu nada do que é o Evangelho e do que é o amor de Deus para as nossas vidas. A primeira coisa que nós aprendemos com Jesus, quando os discípulos queriam saber o segredo daquela vida poderosa, sobrenatural de Cristo, que saía dos montes, saía das vigílias e peregrinando, curava um, curava outro, milagres, coisas sobrenaturais aconteciam. Ele dava ordens à natureza e a natureza obedecia. Os discípulos, peraí, Jesus, qual é o segredo? Jesus, o segredo é a oração. Então ensina-nos a orar. E Jesus disse, tá bom. Então quando fordes orar, orai-vos assim, ó. Pai nosso. A primeira coisa que Jesus nos ensina é que nós temos um pai, mas independente de termos um pai, nós temos irmãos. O pai não é meu, o pai não é teu, o pai é nosso. A igreja não é minha, a igreja não é tua, a igreja é nossa. O pai é nosso, o reino é nosso. Amém ou não amém? Primeira coisa que nós precisamos entender é que quando Cristo nos adota e nos dá a sua paternidade, a paternidade de Deus, nós nos tornamos filhos, irmãos e herdeiros de algo muito maior do que nós. Amém? Mas infelizmente ainda existem aqueles que optam por caminhar sozinhos. Ainda existem aqueles que escolhem um caminho solitário. E por quê? Por vários motivos. Essa igreja aqui, nós podemos tirar uma foto dela agora e podemos tirar uma foto dela domingo. Nós vamos ver uma diferença. Por que domingo vai ter mais gente e agora não tem? Porque são pessoas que querem uma determinada coisa de Deus e não querem a outra coisa de Deus. Então eu quero a sua mão, mas eu não quero o seu pé, e não quero o seu coração. O meu compromisso contigo é apenas aos domingos. E está tudo bem, cada um colhe o que planta. Né? Mas muitas vezes nós não viemos à igreja porque nós estamos em um caminho solitário. E por que as pessoas decidem caminhar sozinhas? Eu quero aqui apresentar alguns pontos. Primeiro, medo de se decepcionar. Esse é um medo. Medo de se decepcionar. É incrível como a gente está ali na infância, nessa idade das crianças, a gente tem muita confiança. É incrível, confiança total no pai, confiança total na mãe, confiança total no amigo, confiança no professor, confiança. Nós fomos criados para confiar. Eu falo sobre isso num livro que eu estou escrevendo. E a confiança é um requisito importante no nosso relacionamento para com Deus, para com o próximo. O que é fé se não confiança? Confiança de que o amanhã vai ser melhor. Eu confio tanto no meu futuro que eu já me sinto como se estivesse desfrutando dele.
a confiança. Só que quando nós vamos, na medida que nós vamos avançando, na nossa vida, algumas coisas passam a atingir os nossos relacionamentos, porque afinal de contas vivemos em um mundo de pecados. Até que surge a primeira traição. É a primeira traição do melhor amigo. É a primeira traição. Eu achei que eu estava seguro nos seus braços, pai, mas você virou as costas. E quando esse momento acontece nas nossas vidas, isso nos dá um alerta para o próximo relacionamento. E nós vivemos sempre assombrados com isso. Fulano é legal. Fulano é gente boa. Eu gosto da companhia. Mas será que não vai me desapontar? Será que não vai fazer a mesma coisa que o outro? Que a outra? Será que no momento difícil não vai me deixar na mão? Esse amigo, essa amiga, esse pastor? Sim ou não? Então, o primeiro motivo que a gente caminha sozinho é medo de se decepcionar. Só que uma coisa interessante nós estamos a todo tempo decepcionando as pessoas. Não é verdade? Eu não consigo suprir todas as expectativas que você tem em relação ao pastoreio. Então, em algum momento eu estou te decepcionando. Puxa vida, o pastor não veio aqui em casa. Decepcionei. E a realidade é essa, amados. Nós precisamos confiar apesar das decepções, porque nós também decepcionamos. Nós também não somos perfeitos. Nós também falhamos. Nós também deixamos a desejar. Então, quando nós estamos na caminhada e não queremos ninguém para nos ajudar, porque essa pessoa pode nos decepcionar, a primeira coisa que nós devemos lembrar é que nós também decepcionamos. E que apesar das nossas decepções, Cristo escolheu caminhar conosco. Cristo escolheu nos dar uma chance. Cristo escolheu nos dar uma oportunidade. E se Cristo decidiu dar uma oportunidade a nós, por que não vamos dar uma oportunidade ao outro? Amém? Então essa é a primeira coisa que eu quero alinhar e conversar com vocês. Por que eu estou falando isso? Porque eu só tenho uma mensagem no meu coração e a mensagem é estações. Amém? Só que para vivermos e para desfrutarmos o melhor da estação de Deus para as nossas vidas, sozinhos nós não vamos conseguir. Então eu estou nessa noite te dando uma ferramenta. Porque tem gente que está num congresso Ana, conferência Ana, e está um mover lindo, e está uma glória, e a palavra é impactante, os louvores são impactantes, mas por ela caminhar sozinha, ela está solitária no meio da multidão, ela não consegue olhar para ninguém e liberar uma palavra, ela não consegue segurar na mão de ninguém. Então ela está perdendo o melhor da estação. Ela está num culto, mas não cumprimenta ninguém, não conversa com ninguém, entra e sai. Medo de decepcionar. Segundo motivo, orgulho e autossuficiência. Esse aqui é o motivo que mais tem gerado divórcios, separações nos casamentos. Não é traição, não é dinheiro. É orgulho. Porque até diante da traição e até diante do dinheiro, se houver humildade, se houver reconhecimento, se houver pedido de perdão, há esperança. Agora, se não tem, se o orgulho tomou conta, amados, não tem como caminhar mais junto.
E muitas pessoas não querem caminhar com os outros porque acham que se eu vou caminhar com fulano, fulano vai me atrapalhar. Eu estou numa pegada, ele está em outra. Eu sou crente velho, ele está chegando agora na igreja, não dá para caminhar junto, pastor. Orgulho. Existem pessoas que acham que sozinhas elas são melhores, mas é porque elas não entenderam que o propósito de Deus para as nossas vidas nunca foi ser melhor. Nós precisamos entender isso. Ah, mas sozinho eu jogo melhor, meu futebol é melhor. Sozinho eu corro mais, eu vou mais longe. Sozinho eu faço tal coisa, sozinho é o meu talento, sozinho eu canto, sozinho eu faço isso, sozinho. Deus não está atrás do melhor. Deus está atrás de pessoas que estão dispostas a se sacrificar em prol de algo maior e não atrás do melhor. Amém? Então nós precisamos entender isso. O orgulho, a autossuficiência. Alguns acreditam que pode resolver tudo sozinhos e não precisam da ajuda de ninguém. E existem vários outros motivos. Falta de confiança, traumas e feridas emocionais, dificuldades em se relacionar, independência extrema, falta de paciência com os outros, desconfiança e medo de ser controlado, crença que os outros não se importam, ter que prestar contas. Quando nós caminhamos com alguém, a gente tem que prestar contas. Só que o que eu quero conversar com vocês hoje é sobre os benefícios de nós caminharmos juntos. Em 1 Tessalonicenses 5,11, Paulo exorta dizendo: pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Um exortando um ao outro, um edificando um ao outro. É incrível como que na nossa vida de casal houve momentos no qual eu precisei da exortação da pastora, da minha esposa. Olha, isso aqui, esse caminho aqui está errado. Essa atitude aqui, esse comportamento aqui, isso aqui tem que ser revisto, tem que ser refeito. E assim como teve momentos que eu também exortei ela, falou, isso aqui também tem que... Não é assim que nós pensamos, não é assim que nós cremos, não é assim que nós acreditamos. Agora, quando você não tem quem te exorta, amados, sabe o que a gente faz? A gente faz caca. A gente fala o que a gente quer. A gente fere e depois as consequências a gente não para pensar. O ser humano, o cristão, ele precisa de alguém responsável para exortá-lo. Alguém que o ame. Paulo, escrevendo à igreja dos Tessalonicenses, ele deu essa ordem: exortai-vos uns aos outros. A pergunta que eu te faço é: quem tem autoridade para te exortar? Você tem um amigo que tem autoridade para te exortar? Você tem um pastor que tem autoridade para te exortar? Amados, eu como pastor, eu muitas vezes tenho medo de falar aquilo que a ovelha precisa ouvir para não perder a ovelha, porque eu sei que ela não tem coração disciplinável, não aceita. Então eu deixo indo. Teve uma frase que eu aprendi com o pastor Marcos, que ele falava sempre assim, deixa se enforcar sozinho, que depois que se enforca sozinho, vem pedir ajuda. Porque não aceita correção, não aceita. E caminharmos juntos
é estarmos sujeitos a sermos exortados. O casamento é isso. O relacionamento, pastor, ovelha, é sobre isso. Se o teu pastor não pode te exortar, então você não é ovelha. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se o seu pastor não pode te dar uma bronca, então você não tem um coração de ovelha. Você é um crente independente no meio de um rebanho. Amém ou não amém? Eu falo isso porque eu também tenho pastor. Eu também sou sujeito a autoridades. E eu também tenho que ouvir coisas que eu não quero, mas é para o meu bem. Então, quando nós temos alguém para caminhar junto, nós somos chamados a edificar uns aos outros. A palavra do apóstolo Paulo foi: exortai-vos uns aos outros, mas não apenas exortai-vos, mas também edificai-vos uns aos outros. Porque tem gente que só tem palavra de correção, mas não tem uma palavra de: olha, cara, parabéns, hein? É isso aí, vai nesse rumo aí. Nossa, que incrível! Tem gente que não tem disposição para celebrar com você. Então, isso aqui é um checklist que nós precisamos fazer. Quais pessoas eu preciso ao meu lado? Primeiro, uma pessoa que seja verdadeira, que me ame e que me exorte quando ver o meu erro. Segundo, que não apenas me exorte, mas que me edifica. E sabe quando você vai ter esse tipo de pessoa ao seu lado? Quando você for esse tipo de pessoa. Porque o texto é: exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros. Ou seja, aquele que exorta e edifica está procurando alguém para o exortar e o edificar. É uma via de mão dupla. Esses dias eu estava conversando com um pastor, amigo meu, e ele disse: e aí, man? Ele me chama man, assim, meio na gira. Como é que tá as coisas aí, os planos, os projetos? Eu falei: tá indo. Não, minto. Eu postei um vídeo lá no YouTube, lá, aqueles da pregação, postei no meu WhatsApp. Aí ele viu e falou: louco, man, tá voando, hein? Eu falei: que nada. Ele falou assim: vixe, baixa autoestima, hein? Já me deu uma. Pá! Que isso, cara? Você tem alguém para falar assim: cara, que desânimo é esse, velho? Que deprê é essa? Sai desse lugar aí. Essa baixa autoestima. Nossa, é até ruim de conversar com você. Né? É assim, amados. Existem coisas, existem guerras que nós só vamos vencer se nós tivermos pessoas ao nosso lado para nos ajudar. Entenda isso. É o exemplo da história de Moisés. Moisés ali clamando, intercedendo com os braços erguidos para que o povo de Israel vencesse o inimigo, mas o cansaço chegou e ele acabou esmurecendo, e diz a Bíblia, quando ele baixava os braços, Israel perdia. Até que Arão e Ur se posicionaram: não, nós vamos te ajudar a permanecer com os braços erguidos. Nós precisamos de pessoas assim. Nós vamos te ajudar. Essa crise no seu casamento, nós vamos te ajudar a permanecer com o casamento. Nós vamos te ajudar. Essa crise espiritual, nós vamos te ajudar a permanecer firme na igreja, na caminhada. Nós precisamos desses tipos de pessoas. Que quando a gente falta um culto, rapaz, estou preocupado com você. Olha, não falta não, você faz tanta diferença. Olha, Deus liberou uma palavra incrível e é resposta para muitos males. Não falta não, eu queria te dar um abraço. Você faz isso com o seu irmão? Com a sua irmã? Você faz isso com alguém? Esses dias eu estava conversando com uma outra pessoa teve uma grande vitória na vida,
E daí uma outra pessoa mandou mensagem: nossa, mas eu nem sabia que fulano estava nessa situação, com essa grande vitória. Ninguém me fala mais nada, não sei o quê. E aí eu disse assim: puxa vida, eu não sabia que você não sabia. Mas manda uma mensagem, celebra a vitória lá com a fulana. Ah, não vou mandar mensagem não. Aí eu falei assim: olha, se você não se alegrar com o próximo, no dia da sua alegria você vai celebrar sozinho. Não vai ter ninguém para estar junto com você. Se você não consegue se regozijar com a vitória, o irmão trocou de carro. Opa! Bênção pura! Olha, o irmão trocou de casa. Maravilha, gente! Olha que lindo que Deus está fazendo na vida do irmão. Então, se você não consegue mandar uma mensagem para o irmão que está esmurecendo na fé e não está mais vindo aos cultos, firme na graça, no dia que você estiver esmorecido, não vai ter um que te mande uma mensagem. Porque é assim a vida, amados. E normalmente, a gente recebe a seguinte mensagem: olha, o dia que eu estava mal, você me ajudou. Eu não vou deixar você nessa situação. Se levanta. Vou passar aí na sua casa e nós vamos para a igreja. Amém ou não amém? Amados, o que eu estou tentando dizer é que se você não plantar, você não vai colher esse tipo de amizade. É que se você não for fiel, se você for aquela pessoa que, puxa vida, vive falando mal das pessoas que estão ao seu lado, vive se comparando, vive julgando, sempre tem uma opinião que não acrescenta em nada, é um caminho solitário, é um fim solitário. Então devemos repensar sobre isso. Nessa noite eu quero te encorajar a chegar à sua casa e mandar mensagem para aquele seu amigo que há muito tempo você não fala. Aquele seu parente que há muito tempo você não conversa. Fala para essa pessoa: olha, estou com saudade, hein? Você é importante. Para onde você anda? Sou grata a Deus pela sua vida. Estava no culto hoje e lembrei de uma fase que eu estava passando e você me ajudou. Estou mandando mensagem para dizer que eu sou grata a Deus pela sua vida. O que você está fazendo da vida? Manda mensagem, amados. Uma mensagem pode salvar uma vida. Amém ou não amém? Então quem caminha junto tem esse cuidado. Quem caminha junto consegue vencer as guerras. Quem caminha junto tem proteção contra o desânimo, proteção contra as tentações. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25 diz assim: e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, a comunhão com os irmãos na fé é uma forma de proteção espiritual. Amém? Quero encerrar aqui. Quem entendeu essa mensagem? Melhor é sermos dois do que um, porque tem melhor recompensa no trabalho de dois. Porque se um cair, o outro ajuda a levantar o seu companheiro. Mas quem estiver só, não haverá quem o levante. Pense sobre isso. Nós estamos numa nova estação. E nós precisamos de pessoas ao nosso lado para termos com quem celebrarmos no dia da nossa vitória. No dia da sua vitória, quando Deus vier com a bênção, com quem você vai celebrar? Tem gente que está celebrando com estranhos, Márcio. Porque quando Deus abençoa, quando a conta está cheia, o que aparece de estranho, falando que é amigo, você está lá celebrando com estranhos. Não, amados. Celebre com pessoas que te ajudaram na trajetória. Amém? Se coloque de pé. Amém. Senhor, obrigado pela